Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. A partir de hoje nós estamos disponibilizando uma nova ferramenta para o estudo de vocês. Além das aulas presenciais, nós vamos contar com videoaulas do nosso curso de Engenharia Civil para concursos. Dessa forma, a qualquer tempo vocês podem rever o conteúdo, podem sanar as dúvidas, podem evoluir no processo de preparação para concursos. Neste primeiro encontro, nesta primeira videoaula, nós trazemos questões de sondagem e fundações, matéria atinente ao tópico de construção civil. A primeira questão, nós já vamos ao quadro. Primeira questão que trazemos hoje é da Fundação Carlos Chagas. Eu tenho aqui um perfil de sondagem, e a gente já pode antecipar que é obtido a partir da metodologia do SPT, Standard Penetration Test, que é uma sondagem de simples reconhecimento do solo. Eu tenho trechos de metro em metro, e ao lado eu tenho o valor do SPT. O SPT, lembrando, é soma do número de golpes nas duas últimas camadas, né? Nós trabalhamos com 3 camadas de 15 centímetros. A soma do número de golpes para a penetração das duas últimas camadas corresponde ao que nós denominamos de parâmetro SPT. E o parâmetro SPT serve, dentro de uma proposta empírica, para que nós possamos estimar a tensão admissível. Por exemplo, aqui nós temos uma sapata, fundação superficial. Eu tenho esse perfil de sondagem. Percebo aqui que há uma camada de argila siltosa. Abaixo dela, uma camada de areia argilosa amarela. Tenho o plano de assentamento da sapata. E aqui, exibido o bulbo de pressões. O enunciado da questão traz o seguinte: a tensão admissível numa sapata de 2 metros por 3 metros em megapascal, assentada a 1,5 metro de profundidade no subsolo, cujo perfil do geotécnico está representado acima, é de aproximadamente. Vejam que o perfil de sondagem, com os valores de SPT, ele nos habilita a fazer uma estimativa, claro, valor aproximado, da tensão admissível no solo. Tenho aqui uma sapata. Conheço o bulbo de pressões. O que é que nós devemos saber, lembrar sempre? Neste caso, eu posso dizer que a tensão admissível, estou tratando de uma sapata, é 2%, ou seja, 0,02%, do SPT médio das camadas atravessadas pelo bulbo de pressões. Eu tenho o bulbo de pressões aqui, tenho nitidamente que ele atravessa as camadas de SPT 10, de SPT 14, de SPT 18 e ingressa ainda na camada de SPT 22. Vou tirar a média, então vou escrever 10 mais 14 mais 18 mais 22. Claro, vou dividir aqui por 4, é média aritmética. Essa aplicação resulta em 0,32. Só lembrando, eu sempre expresso esta tensão admissível a partir da proposta empírica baseada em SPT na unidade megapascal. Não se trata aqui de uma conversão de unidade. Aqui eu estou usando megapascal porque dentro da proposta empírica, quando eu aplico 2%, eu já estou assumindo que o resultado se exprime em megapascal. Muito bem. Já podemos passar para a questão seguinte.
Questão também da Fundação Carlos Chagas. Eu tenho aqui um elemento de contenção. Tenho um diagrama de pressões ativas ou de tensões ativas. Aqui eu tenho o empuxo ativo, que é exatamente a integral, né, resultante desse diagrama. Aqui tenho o diagrama de tensões passivas, cuja integral vai corresponder ao que nós denominamos de empuxo passivo. São fornecidos alguns elementos para respondermos a 3 questões. A primeira questão traz o valor do embutimento, ou o valor da ficha, a extensão da ficha. O que é a ficha? É o quanto o meu elemento de contenção penetra o solo, o meu F. O valor do embutimento para atender a segurança ao escorregamento em metros é. Observem que o coeficiente de segurança ao escorregamento é de 1,5. Significa dizer que o empuxo passivo tem que ser 1,5 vezes o empuxo ativo. Eu vou escrever aqui do lado que o empuxo passivo dividido pelo empuxo ativo deve ser igual a 1,5. Por quê? 1,5 é o nosso coeficiente de segurança ao escorregamento. O enunciado, observem aí no caderno, informa que o atrito na base é nulo. Eu não posso tirar proveito da força de atrito que eventualmente poderia se desenvolver no contato entre a base do elemento de contenção e o solo. Não tenho atrito na base. O equilíbrio ao escorregamento é garantido no cotejo entre o empuxo passivo e o empuxo ativo. O empuxo passivo tem que ser maior do que o empuxo ativo. Quantas vezes? 1,5 vezes. Muito bem. Precisamos lembrar, e sempre precisamos lembrar, a expressão de Rankine. A expressão do empuxo ativo. 1/2 de gama H² vezes K. Vamos traduzir cada elemento desse. Fator 0,5, né? Um fator meio. Gama é o peso específico do solo. Estou falando do empuxo ativo, é esse solo que tende a ser distendido pela ação do empuxo ativo. Empuxo ativo, a gente diz que o solo atua sobre o suporte que resiste. O meu suporte aqui é um suporte que vai resistir ao empuxo ativo. O empuxo ativo, ele corresponde a uma distensão do solo. É a diferença que temos entre esses dois empuxos. O ativo associa distensão, o passivo associa uma compressão no solo. H é a altura em que se desenvolve o diagrama de tensões ativas. Aqui eu tenho H, no caso específico da questão, 5 metros. O Ka é o coeficiente de empuxo ativo, fornecido no enunciado. Só recordando aqui, vocês já perceberam, Ka 0,33 coeficiente de empuxo ativo. Estou saltando páginas, mas vamos calibrar aqui. Muito bem. Então, repassando. Empuxo ativo, 1/2 de gama H2Ka. Expressão que merece ser guardada para sempre. Qual é a expressão do empuxo passivo?
também baseado lá na proposta de Rankine. É 1 meio de gama H ao quadrado, só que esse H eu vou destacá-lo aqui, é um H asterisco. É um H asterisco porque eles podem não coincidir, nesse caso não coincidem. Eu vou chamar de H asterisco ao quadrado vezes o K. Só que aqui é o K passivo, coeficiente de empuxo passivo. O H asterisco é a extensão em que se desenvolve o diagrama de empuxos passivo, que no caso é a nossa ficha, é o nosso embutimento. Eu vou escrever aqui, empuxo passivo é 1 meio de gama vezes ficha ao quadrado vezes Kp. A se destacar o seguinte fato: sempre que o solo for não coesivo, ou seja, sempre que o coeficiente de coesão for nulo, eu me sinto autorizado a escrever que o produto de Ka por Kp é igual a 1. Quero dizer, o coeficiente de empuxo passivo é o inverso do coeficiente de empuxo ativo. Então, se eu conheço um, só inverto para conhecer o outro. Vamos objetivar aqui para alcançarmos a resposta do problema. Eu tenho que empuxo passivo sobre empuxo ativo é 1,5. Vamos calcular o empuxo ativo, inicialmente. Empuxo ativo é igual a 1 meio de gama fornecido, igual 2 toneladas por metro cúbico, fornecido no enunciado, vezes H ao quadrado, 5 ao quadrado, vezes o Ka fornecido igual a 0,33. Se fizermos essas continhas, nós obtemos 8,25. Qual é a unidade? Estamos tratando toneladas, estamos tratando metro. Então, tonelada, força por metro. O que é que significa tonelada, força por metro? Eu estou falando de empuxo ativo, que é uma força. Por que força por metro? Porque eu considero uma faixa de 1 metro na direção perpendicular ao plano da figura. Eu estou fatiando o meu elemento de fundação para a análise do empuxo. Eu estou trabalhando por faixa de metro. Então, empuxo ativo, 8,25 toneladas força por metro. O empuxo passivo depende do valor da ficha, mas eu posso escrever, por enquanto, que EP é igual a 1 meio de 2, o solo é o mesmo, o solo que eu tenho aqui é o mesmo solo que eu tenho aqui. A princípio não há informação contrária a isso. Vezes o valor da ficha ao quadrado, a ficha é a minha incógnita, vezes o Kp. E quem é Kp? Kp é o inverso do Ka, 1 sobre 0,33. Se eu escrevo que EP é igual a 1,5 vezes EA, eu obtenho o valor da ficha. A ficha aqui vai ser de 2 metros. Ok? Você já simplifica aqui e encontra o valor da ficha, 2 metros. A segunda questão, dentro do mesmo contexto, solicita o valor do empuxo ativo. Ora, já fizemos, né? E tivemos que fazê-lo para calcularmos o valor da ficha. A terceira questão pede o coeficiente de segurança ao tombamento. E aqui, observe um detalhe. No enunciado é dito para desprezar o efeito do empuxo passivo. Isso simplifica enormemente o trabalho. Eu vou
com a permissão de vocês, limpar aqui o quadro, ok? Você já tem todas as anotações. Se eu precisar de alguma coisa, recorro a vocês, telepaticamente ou virtualmente. Ok? Temos a figura limpinha aqui. Vocês já anotaram as informações todas. Eu quero determinar o coeficiente de segurança ao tombamento. Vamos denotar por N tomb, né? Coeficiente de segurança ao tombamento. O que é o tombamento? Tombamento é um fenômeno que decorre da ação de momento. É um momento que vai promover um tombamento. O coeficiente de segurança ao tombamento é a razão entre o momento que desfavorece o tombamento e o momento que favorece o tombamento. Eu vou escrever aqui para a gente guardar com bastante ênfase. Momento que desfavorece. Desfavorece o quê? Desfavorece o tombamento. Se quiserem, que favorece a segurança. Dividido pelo momento que favorece o tombamento. Ok? Estamos falando de tombamento. O que desfavorece, eu coloco no numerador. O que favorece, eu coloco no denominador. A razão vai ser o coeficiente de segurança ao tombamento. Eu não estarei agora considerando a influência do empuxo passivo. Vou reconhecer tão somente duas ações, duas forças que vão produzir momento. Uma ação é o peso. Então, o peso vai gerar um momento em torno deste ponto. Este momento tende a desfavorecer o tombamento. O momento produzido pelo peso vai comparecer no numerador da nossa expressão. Por outro lado, eu tenho o empuxo ativo, que tende a provocar o tombamento. Eu vou escrever aqui que o momento do peso dividido pelo momento do empuxo ativo vai ser igual ao meu coeficiente de tombamento. E agora precisamos calcular o momento produzido pelo peso. Em relação a esse ponto, vou chamar aqui de ponto A. É simplesmente o produto da força-peso pelo braço de alavanca. Eu tenho aqui uma extensão de 3 metros, o centro de gravidade está aqui. Aqui, portanto, eu tenho 1,5 metros. Vou dizer que o peso vezes 1,5 metros é o momento produzido pelo peso. O momento produzido pelo empuxo ativo vai ser o empuxo ativo multiplicado pelo braço de alavanca. Agora o braço de alavanca vai ser medido a partir do eixo suporte de atuação do empuxo ativo. Ora, a distribuição é triangular. Fácil perceber
que estará a 1/3 dessa altura. Ou seja, a distância daqui para cá, 1/3 de 5 metros. 1/3 de 5 metros. Vou colocar aqui 5 metros sobre 3. Vamos deixar aqui só para que nós possamos calcular o peso, já que o empuxo ativo nós já temos. O peso. Vamos trabalhar numa faixa de 1 metro também? Qual é o peso de todo esse volume aqui, numa faixa unitária, uma faixa de 1 metro? Eu tenho esta área, 3 vezes 5, vou multiplicar pelo peso específico, 2 toneladas por metro cúbico. Então aqui eu tenho 30 toneladas força por metro. Ok? Então eu escrevo 30 vezes 1,5, 1,5 metro, e aqui eu tenho quanto foi o empuxo ativo, 8,25 vezes 5/3. Então, o N do tombamento, coeficiente de segurança ao tombamento, resulta igual a 3. 3, valor adimensional. Muito bem. Já podemos avançar para a próxima questão. Eu tenho uma parede de diafragma a ser executada num terreno com as seguintes características. Peso específico, 2 toneladas por metro quadrado. E aqui, só corrijam, aqui é metro cúbico, corrijam aí no caderno de vocês. Coeficiente de empuxo ativo, 0,3, coeficiente é adimensional. Coeficiente de empuxo passivo é 3. Note que o produto dos dois coeficientes, empuxo ativo e empuxo passivo, é aproximadamente 1. Então a gente já pode especular que esse solo é quase destituído ou desprovido de coesão. Eu quero o valor da ficha em metros para que haja equilíbrio perfeito entre os empuxos ativo e passivo. E aqui eu chamo a atenção para o seguinte detalhe: a gente tem que ter muito cuidado e a gente tem que se subordinar ao que a questão traz. Ele exibe um diagrama de empuxo ativo que se desenvolve só nessa faixa. Ele não está considerando aqui. Vá saber por quê. Então, eu vou respeitosamente entender que ele, quem elaborou a prova, Fundação Carlos Chagas, esteja reconhecendo o empuxo ativo apenas nessa faixa. Né? Tudo bem. Eu quero saber o valor da ficha, ou seja, eu quero saber a extensão em que se desenvolve esse diagrama de empuxos passivos. Tenho todos os elementos? Tenho. O empuxo ativo, por Rankine, é igual a 1/2, e vocês já vão me ajudando a fazer essas contas, 1/2 do peso específico, 2, vezes 6 ao quadrado. Note que ele estabelece o diagrama só nessa faixa, não avança no terreno. 6 metros quadrados, vezes o coeficiente de empuxo ativo, que é 0,3. Aqui está a expressão do empuxo ativo. Expressão do empuxo passivo. Muito semelhante. 1/2, 2. Agora, em vez do 6, eu vou usar a extensão da ficha, que é a minha incógnita. Ficha ao quadrado, vezes coeficiente de empuxo passivo, 3. Se eu igualo empuxo ativo ao empuxo passivo, eu tenho uma situação de equilíbrio perfeito entre os dois. Note que aqui a questão não está considerando um coeficiente de segurança maior do que 1. Eu estou considerando um equilíbrio perfeito. Se eu igualo essas duas expressões,
eu encontro F igual a raiz quadrada de 3,6. Isso expresso em metros, né? Ficha em metros. Muito bem. Vamos adiante? Vou escrever aqui só para que vocês organizem no caderno. Empuxo ativo igual a 1 meio de 2 vezes 6 ao quadrado vezes 0,3. E vou escrever que o empuxo passivo é igual a 1 meio de 2 vezes f ao quadrado vezes 3. E vou condicionar o equilíbrio perfeito na seguinte expressão. Empuxo ativo igual a empuxo passivo. Vocês vão determinar o valor de f, como já escrevemos na lâmina anterior, raiz de 3,6. Na sequência, nós temos uma questão da FUNCAB. Observe o bloco de coroamento de estacas abaixo. Nós vamos admitir esse bloco como rígido. Sabemos que L é igual a 1 metro e que o pilar está aqui, está submetido a um esforço normal de compressão de 2.400 kN e aos momentos fletores. Eu tenho um momento fletor na direção X, que vale 150 kN, e tenho um momento fletor na direção Y, que vale 400 kN. Eu quero calcular a carga na estaca mais solicitada. Podemos identificar a priori qual seria essa estaca? Vamos fazer um exercíciozinho preliminar. Veja, eu tenho 6 estacas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 estacas. Usem aí a regra da mão direita para identificar quais são as estacas que estão recebendo um empurrão e quais são as estacas que estão recebendo um puxão. Com relação ao esforço normal de compressão, a gente assume que todas as estacas são igualmente aquinhoadas. Eu reparto equanimemente a força normal. Então, cada estaca já vai ser contemplada com uma carga de 2.400 kN dividido por 6. São 6 estacas, então cada uma vai receber 400 kN só por conta do esforço normal de compressão. Agora vamos verificar as forças decorrentes de momento. Momento só pode ser resistido por binário. Eu tenho esse momento na direção X, que vale 150, e observe, se eu uso a regra da mão direita, eu vou concluir que esta estaca e esta estarão recebendo esforço de compressão, estão sendo empurradas para o solo, enquanto esta estaca, esta e esta estão sendo puxadas para fora do solo. Muito bem. Análise na direção Y, sempre com a mão direita. Façam esse exercício juntamente comigo. Eu posso perceber agora que para o momento Y ser combatido, eu vou ter que oferecer binários. Esses binários vão estar condicionados a um puxão nessa estaca, e a um empurrão para dentro do solo dessa estaca e destacar com outra cor, dessa estaca e dessa estaca. E aí você vai fazer o seguinte: escrevam a expressão. Cada estaca já tem 400 kN. Essa estaca bem aqui, ela tem 2 alívios, 2 puxões.
2 puxões, por conta dos 2 momentos. Já esta estaca tem 2 empurrões, por conta dos 2 momentos. Então, eu já identifico como sendo essa estaca a de maior solicitação. Então, vou explorar aqui o valor da carga atuante nesta estaca. Vamos comigo, brevemente. Nessa estaca aqui, a carga atuante é igual a 400, que eu já tenho lá, 400 kN, mais o momento MX, eu tenho 150 informado, vou dividir por 3, porque para combatê-lo eu tenho 3 binários nesses braços de alavanca. Então, divido por 3. E vou dividir agora por 1, porque é exatamente o braço de alavanca que tem. Vou agregar, vou adicionar a parcela da força atinente ao binário, agora associado ao momento MY. O momento MY está aqui, é o momento de 400 kN. Eu tenho quantos binários? Eu posso tratar de 2 maneiras. Ou eu posso considerar um binário com esse braço de alavanca, outro binário com esse braço de alavanca, então eu tenho 2 binários com 2 braços de alavanca, ou então eu posso considerar 4 binários com 4 braços de alavancas de 1 metro. Ou eu considero 2 braços de alavanca, cada um com 2 metros, ou eu considero 4, cada um com 1 metro. Tanto faz, o resultado vai ser o mesmo. Então, vou fazer, por exemplo, com 2 metros. E vou dividir por 2, porque é exatamente o braço de alavanca. Estou dividindo por 2, porque eu tenho 2 binários. Estou dividindo novamente por 2, porque eu tenho o braço de alavanca de 2 metros. Se eu faço essa continha, eu obtenho 550 kN, que vocês devem ter encontrado também. Meus amigos, nós concluímos aqui a nossa primeira videoaula. Na sequência, nós vamos disponibilizar as questões restantes